Trouxe aqui para aprofundarmos um pouco o nosso raciocínio, uma questão que aborda duas forças, e que chamei aqui de antagonismo perverso, né? Que Deus dos primórdios da humanidade tem nos afligido. Basicamente são essas duas forças tirânicas entre si que acabam nos conduzindo ou para o progresso ou nos estagnando muitas vezes e até mesmo nos levando a ações destrutivas ou autodestrutivas. Chamei essa primeira força de necessidades. Então, quando movido por nossas necessidades, podemos tanto criar situações positivas, enobrecedoras, grandes, como também destrutivas. Neste caso, colocado ali pelaquela pequena imagem de nossos antepassados lá ainda no período pré-histórico, veremos ali que eles se reuniam em grupos, pequenos bandos nômades que caçavam em grupos. Enfim, eles iam em busca das suas necessidades, a necessidade alimentar, a sobrevivência. Entretanto, nesse caminho de sobrevivência também era necessário abrigar-se às grandes tempestades, às próprias feras mesmo. Então, descobrimos as cavernas e lá nos guardávamos, nos protegíamos, mas ainda para sanar nossas necessidades, precisávamos da busca de alimento. E quando não conseguíamos sair em grupos, precisávamos sair sozinhos. E descobrimos então que, além de caçadores, nós éramos caça. E como caça, nós descobrimos o medo, o temor, o medo da morte. E a morte de maneiras trágicas, porque quantos desses de nossos antepassados que acabaram sobrevivendo ao ataque de feras não sentiram as dores das garras dilacerando seus corpos e ainda sobrevivendo, ou vendo seus companheiros do bando, familiares, descendentes, sendo dilacerados, simplesmente porque foram em busca da sua necessidade, do alimento, e transformaram-se em caça. Descobrimos que somos parte da cadeia alimentar. E somos. Então, não é porque temos todo esse coeficiente de inteligência que hoje dizemos que temos, somos a espécie mais inteligente, mais nobre, que não fazemos parte da cadeia alimentar. Fazemos sim. Então, acabamos por descobrir o medo. Entretanto, acaba colocando entre essas duas forças antagônicas ali uma força perturbadora, uma terceira força. E essa força faz um diferencial tremendo. Ela pode tanto exigir sobre as nossas necessidades como nossos medos. Essa força é a curiosidade. A curiosidade, e é uma coisa muito interessante, quando a gente para refletir um pouco sobre a curiosidade, vamos ver que quando ela é aliada às nossas necessidades, porém pautada sobre o bom senso e a racionalidade, ela é extremamente positiva, porque ela gera progresso. Nós construímos mundos, construímos a felicidade, a harmonia, construímos o auxílio ao próximo, quando aliamos a curiosidade, o bom senso, a racionalidade e a necessidade. Entretanto, vamos ver também que se aliarmos essa nossa curiosidade aos nossos medos, pautada sobre a insensatez, a não racionalidade, nós somos destruidores. E a mais terrível espécie destruidora.
Porque diferente de todas as outras espécies, nós conseguimos e temos o potencial do aniquilamento total. Se considerarmos hoje toda a tecnologia de pesquisa atômica que temos, enfim, toda a tecnologia voltada para a destruição, para a guerra, para o domínio do próximo. Então, quando nos deixamos mover pela simples curiosidade e pela nossa insensatez e a nossa curiosidade, nós começamos a construir coisas que aparentemente podemos até dizer, não, é inofensiva, apenas pesquisa. Mas sabemos que somos herdeiros de nós mesmos e dos seres mais primários, onde em épocas muito passadas, bem mais antigas, bem anteriores ainda àquelas que mostramos de nossos irmãos mais longínquos aqui, da pré-história, nas primeiras formações ainda, quando transitávamos para a classe homídea, saímos da animal para o homídeo, para o hominal, na verdade, naquele caso para o homídeo ainda, nós verdadeiramente éramos feras devoradoras que devorávamos uns aos outros. O autocanibalismo, éramos canibais, tribos canibais, bem dizer. Bom, então, por que eu estou trazendo essa questão da curiosidade? O que ela tem a ver? Tem tudo a ver com o nosso tema primário, que é a inquietude, o inquietante problema do futuro do ser. Desde os primórdios, nós queremos saber, assim como aquele pequeno homídeo protegido na caverna, e quando já guardava em si as reminiscências dos ataques que sofrera das feras, ou de presenciar situações de ver seus iguais devorados por feras, ele tomado pelo medo, muitas vezes, e aflito pela necessidade do alimento, olhava pela caverna e, será que eu posso sair? Provavelmente, claro, não racionalizava dessa maneira, mas dentro da sua forma, ele temia ser atacado quando saísse da caverna. E assim nós somos também, nós tememos o amanhã. E por isso, essa nossa inquietude com o amanhã. O que acontecerá se eu fizer isso ou se eu não fizer? Mas é uma necessidade, se eu for em busca dela, terei sucesso, não terei sucesso? E isso nos levou justamente, ao longo de nosso processo evolutivo, às chamadas consultas aos mágicos, aos magos, aos deuses, em todas as épocas possíveis. E vamos ver lá, quem não lembra, do famoso oráculo de Delfos, né? Em que antes de uma batalha, o soberano ia lá e questionava o oráculo: vencerei a guerra? Conseguirei esmagar meu opositor? Entretanto, as respostas trazidas pelo oráculo eram sempre enigmáticas. Nem sempre conseguiam ser entendidas. Porque diziam respeito ao futuro. E se, ora, o futuro fosse para ser entendido tão claramente, não teria por que a divindade ter deixado velado em nós. Se quisermos saber o futuro, cabe nos adivinhar, na verdade, né? Ou tentar, claro, com uma boa racionalidade, analisar nossos atos presentes, passados, e aí então deduzir e com boa chance de acertar o nosso futuro. Porque efetivamente nós evoluímos dentro de ciclos, nós costumamos repetir certos atos, então não é muito difícil de, com base no estudo de nós mesmos, entendermos as nossas ações futuras, ou até prevermos nossas ações futuras. Mas imagina isso no caso de 2, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás. Não se fazia jamais um exercício desses. E bem sabemos também que a nossa conexão com o mundo espiritual vem de sempre. Somos seres que ora estamos no mundo espiritual, ora no mundo material, e o dia inteiro, o tempo todo, a todo instante, em todo lugar, estamos também sobre as influências do plano espiritual. Bem sabemos que nossos irmãos da espiritualidade seguidamente nos fazem sugestões, as mais diversas.
E sabemos que algumas sugestões extremamente positivas e benéficas, vindas de nossos benfeitores, e aquelas não muito positivas, não muito benéficas e até bastante destrutivas, dependendo muito, claro, de nosso status vibratório. Bom, o importante é que, nessa situação de épocas passadas, como aqui exemplificado pelo oráculo de Delfos, muitas vezes o soberano, ávido com aquela ideia de vencer a batalha, não para analisar os conselhos do oráculo, que eram enigmáticos, como já disseram, e partiam para a batalha, na certeza de sua vitória. Infelizmente, na grande maioria das vezes, acabavam padecendo. E, claro, era comum que mandassem matar justamente o oráculo, o adivinho, porque afinal ele errou. Jamais é aquela questão do nosso orgulho, né? Jamais vamos admitir que erramos. Então, alguém errou. Errou quem me aconselhou. Como eu não entendi o conselho, mas eu achei que ele estava falando a meu favor, afinal ele serve a mim, eu vou na certeza de que vencerei. E bem sabemos que essas questões voltadas às práticas divinatórias nada mais são do que os processos mediúnicos que convivemos, que tanto estudamos na doutrina espírita. E bem sabemos que somos todos médios potenciais, alguns mais, outros menos, mas de qualquer forma somos todos médios. Mas alguns de nós, cuja essa mediunidade já latente já se mostra bem mais aprofundada, temos verdadeiras interações espirituais com aqueles espíritos benfeitores que efetivamente nos auxiliam a trazer bons conselhos. Porém, um indivíduo cuja mediunidade é mal educado ou não educado, efetivamente está sujeito à intervenção e sugestão de qualquer tipo de espírito, inclusive os mais brincalhões, que poderão efetivamente, como no caso dos oráculos lá citados, poderão até dizer que ele vencerá a guerra, que o soberano vencerá a batalha. Entretanto, ele não vencerá, mas divertiu-se bastante com a brincadeira. Bom, o importante é que ao longo de toda a nossa história convivemos com as práticas de buscas de respostas para o futuro. Buscamos através de runas, através de leitura na mão, através de cartas, as mais diversas possíveis, tentar entender o que vai acontecer, o que o futuro me aguarda. Deixa, porém, fazer um pequeno review ao provavelmente não assistir, mas certamente nossa irmã Gladys aqui deve ter abordado o assunto quando falava sobre a parte 3, sobre o resumo teórico do móvel das ações humanas. Acredito que ela deve ter abordado, porque é uma leitura, eu diria assim, deste capítulo, que, embora talvez 2 ou 3 páginas, se não me engano, e aqueles que não gostam muito de ler, leiam, porque faz toda a diferença no entendimento de todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Como disse, somos orgulhosos e muitas vezes queremos uma determinada resposta. E este resumo que é trazido por Kardec a respeito dos temas tratados ali no capítulo 3, inclusive o livre-arbítrio e a fatalidade, ele deixa bem claro a nossa posição e a nossa responsabilidade com relação a tanto nosso passado, presente e futuro. Então aqui apenas eu pensei ali 3 momentos interessantes que vale a pena a gente rever para conseguir entender bem essa questão da nossa inquietude com o futuro.
desse nosso desejo de querer saber o futuro. Diz lá na questão 872, que é o fechamento do capítulo 10 ali da parte 3, da parte 3 de O Livro dos Espíritos, diz um pequeno trecho: o homem é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes, mas será sempre livre de agir como quiser. Então vejam, muitas vezes estamos lá inquietos com relação ao nosso futuro e esquecemos que nós já programamos o nosso futuro. Pelo menos as questões principais que devem ser tratadas, que devem ser sanadas, resolvidas, de nossas existências pretéritas, a harmonia que devemos atingir, o status que devemos chegar no processo evolutivo a cada encarnação. Isso já está determinado, nós já participamos desse processo. Portanto, não quer dizer que está determinado desta maneira, vai ser desta maneira. Temos o livre-arbítrio de a qualquer momento alterar. Podemos sim alterar nossa programação. Então, claro que aqui está falando de que o homem fatalmente é conduzido ao mal. Necessariamente essa alteração não quer dizer um ato ruim, mas simplesmente nós podemos decidir, embora o nosso ser interior, o nosso impulso mais interno, assim, aquele impulso de coração, que é em verdade nossos benfeitores nos avisando: olha, você programou isso, você programou aquilo, está na hora. E nós podemos e temos a liberdade de resistir a este impulso e não executá-lo, não fazê-lo, tomar uma estrada diferente. É nossa responsabilidade. Então, é sempre bom, quando nos questionarmos a respeito do futuro, ter em mente que nós programamos o nosso presente. Muitas vezes, a nossa vida presente não está muito boa. Não estamos em harmonia, estamos desempregados, brigados com a esposa, separados, e bem assim, meu Deus, será que vai ser assim no futuro? Como eu gostaria de saber o que eu fiz no futuro, o que eu farei no futuro, qual será a consequência disso tudo, o que fizemos no passado para merecer isso. Esqueçamos que vivemos num mundo de provas e expiações e que uma de nossas provações pode ter sido justamente aprender a interagir dentro de uma situação como essa, onde as pessoas que amamos se afastam, onde a nossa possibilidade de subsistência se esgota. Temos que efetivamente achar alternativas. Por que isso acontece? Obviamente é para que mudemos nossa posição e busquemos, saímos do nosso patamar e busquemos novos patamares evolutivos, novos aprendizados, irmos além do que já conseguimos. É muito fácil fazer coisas dentro de nossa área de conforto. Entretanto, nosso objetivo como seres, como espíritos, como consciências, é justamente o progresso. É a perfeição relativa. Temos que ser, e nos comprometemos a isso, a buscar a perfeição moral, a perfeição espiritual. Seremos todos uns dias tão perfeitos quanto Cristo. Todos seremos Cristos, porque estamos fadados à evolução relativa. Num outro trecho separado dessa mesma questão, dessa dissertação de Kardec a respeito do livre-arbítrio e do fatalismo, diz ele: é na morte que o homem é submetido de uma maneira absoluta e inexorável à lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto
que fixa o termo de sua existência. Então, o único fatalismo, evidentemente, que existe em nossa vida é a morte. E, na verdade, sabemos que não é a morte, é apenas a mudança de um status de vida para o outro. E retornaremos a este, assim, concomitantemente, até chegarmos à perfeição relativa. Então, completando, diz ainda, nem é o gênero da morte que deve interromper-lhe o curso. Então, veja bem, quando lá em nossa programação espiritual, definimos inclusive o gênero de nossa morte. Entretanto, isso pode ser modificado, também pode haver nuances de modificações em cima dela, justamente por nosso livre-arbítrio. Eu posso definir o meu status de morte em função das coisas que tenho para fazer no futuro, em torno de 90 anos de idade, e pelo meu livre-arbítrio, acabar antecipando isso para os 60 ou para 50, quem sabe? Mas, enfim, o que não pode ser evitado é justamente o fatalismo da morte. Vou morrer, seja hoje, seja amanhã. Em outro trecho, e por fim, nesse discurso, nessa dissertação, Kardec ainda fala: assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu fórum íntimo, como os pode fechar a voz material de alguém que lhe fale. Ele o pode pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Então veja bem, nós podemos, e está claro que aflitos com o futuro, impacientes com o que o futuro nos aguarda, nós podemos efetivamente nos dirigir a um futuro maravilhoso sempre. Basta que miremos e não nos esquecemos de algumas premissas básicas trazidas não apenas no ensino da doutrina espírita, mas a própria prática cristã mesmo, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do valorizar as coisas simples. Nós podemos construir sempre um futuro magnífico e não precisar ficar questionando o que acontecerá amanhã. Será que tudo vai dar certo no dia de amanhã? Então, bom, voltando à questão de O Livro dos Espíritos, então, aqui na parte 2, na parte 4, perdão, capítulo 2, perdão. Desculpe, só retomando, no capítulo 1. Lá no capítulo 1, eu acabei não havia colocado aqui que ontem fiz umas alterações, mas lá no capítulo 1, nós vamos ver entre as questões 920 a 957, temas como questionamentos, e comentei no capítulo 1, disserta mais sobre as questões presentes, né? Temas sobre as questões da felicidade e infelicidade relativa. Desculpe que estou sem óculos. Da decepção, da ingratidão, afeições, das uniões simpáticas, do temor da morte, do desgosto da vida, do suicídio. São temas, como disse, tratam de situações presentes aqui, mas com reflexões para o futuro, porque quando questionamos sobre a morte é certa, todos vamos morrer, queremos saber sempre alguma coisa a mais, né? A questão do suicídio, por que alguns fogem da existência, temendo o futuro, através das portas do suicídio? E lá vamos ver respostas que vão deixar claro isso, e justamente as suas consequências. Então já, propagação para o futuro, com as consequências do suicídio. Já aqui no capítulo 2, basicamente, vamos ver ali depois das questões 958 a 959, as questões relativamente à vida futura.
a intuição das penas e gozos futuros. Então, pergunta-se, né? De onde vem essa intuição que temos sobre o futuro? E os Espíritos vão nos dizer, ora, vem justamente de nossas memórias espirituais. Nós já sabíamos de antemão os prováveis eventos futuros que nos envolveríamos. A intervenção de Deus nas penas e recompensas. Vamos ver questionamentos. Deus nos castiga? Cada vez que eu fizer uma coisa errada, eu sou castigado por Deus? Então, esse tipo de questionamentos básicos, quase que infantis, nós vamos ver ali que na verdade não são muito infantis. São bastante adultos, porque nós vamos ver muitos adultos fazendo esse tipo de pergunta. A natureza das penas e gozos futuros, as penas temporais, a expiação e arrependimento. Qual a diferença? O que é expiação? O que é arrependimento? O arrependimento acontece na vida espiritual ou na vida física? Há arrependimento lá? Com certeza também vai haver. Há arrependimento aqui sim, e aqui ainda com agravante que traduziremos muitas dessas dores, das nossas dores morais, em dores físicas também, porque somos organismos vivos interagindo o tempo inteiro com o plano energético, o plano espiritual. A duração de nossas penas futuras, a ressurreição da carne, e vamos ver questionamentos sobre o paraíso, o inferno, o purgatório. Há um inferno? E lá vamos ver justamente a resposta dos Espíritos, que este inferno vem justamente uma das causas desta ideia de inferno, de dores indizíveis, de sermos, como diria, torturados em fogos. Vem de reminiscências, também muitas coisas da Idade Média, dos 1000 anos de Idade Média que vivemos, torturados e até submetidos a situações assim. E também daqueles medos infantis, quando crianças nos assombravam com não faça isso que você vai para o inferno, e no inferno tem fogos, no inferno você vai arder, no inferno vão lhe espetar. Então, esses questionamentos são respondidos justamente deixando bem claro que não há um lugar circundado em algum planeta ou em algum sistema, em alguma zona da espiritualidade chamada inferno. Até mesmo porque nós construímos nossos infernos. E isso varia de pessoa a pessoa. Bom, pensei aqui algumas pequenas questões, apenas para termos uma ideia deste capítulo 2, que fala sobre as questões futuras. E é justamente aqui já havia comentado de onde se origina a crença em que deparamos entre todos os povos, na existência de penas e recompensas por vindouras. Então são reminiscências que já trazemos da espiritualidade e já sabemos que se obviamente tivermos boas atitudes, tivermos uma maneira correta de ser, então colheremos frutos na espiritualidade sobre isso, haverá recompensa. Entretanto, se não agirmos corretamente, se agirmos em contrário todos os vários ensinamentos trazidos pelo próprio Mestre, enquanto aqui esteve, seguramente nós não estaremos plantando um paraíso na espiritualidade. Nós sofreremos os impulsos daquilo que tivermos criado aqui, as reações do que tivermos causado. Aqui então os Espíritos trazem respostas. Na 963, com cada homem pessoalmente Deus se ocupa, isso foi uma questão muito interessante, justamente muito trazida entre as várias, não apenas com crianças, mas como adultos, né? Eu já vi adulto dizer isso. Ora, Deus não se preocupa conosco. Afinal, o que somos nós? Somos seres tão ínfimos, tão pequenos, que se dissermos que Deus é infinitamente grande, Ele é bom, justo, mas é infinito, assim como o universo é infinito, como pode o infinito se preocupar com alguma coisa tão pequena? E efetivamente os Espíritos respondem que sim.
Porque essa noção de pequeno ou grande não existe para Deus. Até mesmo porque nós sequer conseguimos conceber a ideia de Deus. Nós cremos, a lógica nos induz e nos conduz a compreender que há algo além do entendimento, há algo responsável pelo começo de tudo. Há uma causa primária de todas as coisas e que denominamos Deus. Mas não conseguimos sequer conceber, porque a nossa estrutura toda a nossa estrutura mental está moldada para um universo tridimensional, que é o que nós enxergamos. Mas sabemos que a existência os próprios estudos da física avançada mesmo, que vivemos num universo multidimensional. Então, portanto, não conseguimos conceber um Deus, porque se tentássemos fazê-lo, ele seria tridimensional. Então não seria infinito. Seria uma contradição à premissa da infinitude. Na 976, quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? Um questionamento que fazemos em relação ao futuro. Poxa, então se eu for mal, quando eu desencarnar, obviamente não vou virar santo. E que tipo de sofrimento vou ter lá na espiritualidade? E os espíritos deixam claro, não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que o sofre, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia indubitavelmente. Porém, o mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Então vejam que o pior pensamento que se pode ter do futuro é que, retornando à espiritualidade, venhamos estar numa condição em que não percebamos o tempo, em que parece que nossos sofrimentos, devido às causas geradas lá durante o nosso período encarnado, esses sofrimentos serão infindáveis. Além das questões das dores morais também, a dor do espírito, aquela lá que ele se culpa de ter jogado fora a oportunidade que os benfeitores lhe deram. Na 984, as vicissitudes da vida são sempre as punições das formas, são sempre a punição das faltas atuais, e os espíritos vão nos dizer que não. Lembrando aquele dito popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. E é verdade. Então, só recebemos como dificuldades para nossas vidas, tanto a vida presente como a nossa vida futura, seja aqui ainda encarnado como no plano espiritual, aquilo que estivermos aptos a enfrentar, a superar. Quando encarnado, muito mais, né? Jamais Deus vai nos dar um sofrimento, uma provação maior do que aquilo que podemos resistir. Claro que sabemos que na literatura espírita vamos encontrar em algumas obras até aqueles espíritos que, querendo se elevar muito em uma única existência, acabam pedindo provações a mais. Não, mas eu quero fazer um pouco mais, afinal eu retardei muito. E muitas vezes os benfeitores nos dizem, não, você ainda não está preparado. Não, mas eu quero, eu vou conseguir. E efetivamente não conseguimos. Então, é bem pior nos comprometermos com algo que não vamos conseguir fazer do que aceitarmos o pouco que talvez consigamos fazer e venhamos aqui à existência terrena e consigamos efetivamente realizar e sair daqui com chave de ouro. Olha, realizei tudo. É claro que também devemos ter bom senso quando escolhermos essas nossas penas e dificuldades futuras. Então vamos escolher, não, vou escolher apenas 2 provaçãozinhas porque fica muito fácil. Isso também não vale. Bom, aqui é apenas questão sobre a duração eterna do sofrimento, e não. Obviamente não há pena eterna, porque seria uma contradição a própria premissa da evolução moral do ser e espiritual. Não há sofrimento eterno. O sofrimento dura tanto quanto o espírito necessita para superar aquela condição. Superada a condição, foi-se. É como uma prova de escola, de universidade. Passei naquela cadeira, passei na disciplina, opa,
não preciso mais repassar ela. Vou adiante, vou me especializar agora. Bom, buscando já finalizar, eu quero trazer aqui um pensamento de um personagem, em verdade um espírito de Skol, que tiveram na Terra 5 séculos antes do Cristo, e que eu sempre admirei, muito antes de me interessar pelo estudo da doutrina espírita, de começar a frequentar o centro espírita. Eu tinha verdadeira paixão pelas verdades que esse personagem trazia, que na verdade são as mesmas verdades do Cristo, as mesmas verdades de todo o espírito de escola, o espírito puro ou quase totalmente puro. E falava ele sobre o futuro. Num pensamento ele diz assim, que é o que devemos tomar para nós como ponto de vida para nós. Não nos preocuparmos com o passado ou com o futuro. Disse o Buda, 5 séculos antes do Cristo, não fique no passado, não sonhe com o futuro. Então não se preocupe com o futuro, deixa. O futuro está aí. O futuro, na verdade, ele ainda não aconteceu. E diz o Buda então, concentre a mente no momento presente. Por que será que esse espírito de Skol disse isso? Concentre a mente no momento presente. Porque o presente ele não se chama presente à toa. O presente, em verdade, é um presente da divindade. A divindade nos dá o presente como presente para que possamos, do presente, construir um melhor futuro. Então, portanto, não precisamos temer ou questionar ou ficar inquieto com o que poderá acontecer no futuro. Olhamos para o presente. E não vamos esquecer também as palavras do Mestre, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para de preocupar-se com o futuro. Olha para o teu presente, lembrando as palavras do Buda, olha para o teu presente e lembra de mim. Apenas me segue. É o que Cristo está dizendo aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. E é verdade. Então, meus amigos, para que a gente possa construir esse futuro dentro deste grande ensinamento simples do Buda, desse espírito de Skol, e do Cristo, quando nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, devemos fazer o que de nosso presente para construir esse futuro? Porque o futuro está sendo construído agora, nesse instante. Quando sairmos daqui e pegar nossos carros para voltar para casa, estamos construindo o futuro. E não precisamos andar a 200 km por hora na estrada, porque estamos construindo o nosso futuro. Temos que pensar nisso. E a melhor maneira de construir o futuro é fazer o que muitas vezes nós esquecemos. Porque nos ocupamos em tantas atividades querendo garantir um futuro. E eu confesso, por exemplo, eu tenho mais ou menos ido por esse caminho, porque eu tenho estudado dia e noite, eu estou fazendo um mestrado, escrevendo um livro, aquela coisa assim, é o dia inteiro fazendo outra pós-graduação, não tenho tempo, nós não temos tempo, eu e minha esposa, de passearmos, isso faz falta. Então, a construção do futuro passa por aqui. Alguém tem feito isso nos finais de semana? Ou aqui? Quem já foi pescar com os filhos, netos, esposo, esposa? Aquele momento de recolhimento para conversar com Deus, ou com nossos benfeitores amigos, afinal eles estão conosco o tempo inteiro. E muitas vezes ficamos pensando, puxa, para conversar com os benfeitores eu tenho que ir no centro espírita e tenho que ir lá consultar um médium para conversar, para me dar um conselho. Não. A linha é direta. Conversar, senta sozinho, conversa um pouco, pede um conselho. Está preocupado com o futuro, inquieto com o futuro? Fecha os olhos, abranda e conversa. Não sabe como conversar? Está mais acostumado a conversar com o seu amigo? Conversa com um amigo. Poxa, amigo, olha, não está muito legal a coisa. Fala com gíria ou não sei. O importante é que tu vai falar com ele, tete a tete.
Ele vai te ouvir. E talvez a resposta que tu receba, porque daqui a pouco, digamos que tu passa aquele momento, tu volta para casa, relaxa, daqui a pouco alguma coisa começa a te dizer, lá no fundo da consciência, puxa, não faz isso que tu quer fazer então, que tu questionou ali. E aí tu tem a opção do livre-arbítrio, porque aí os teus benfeitores estão agora justamente te dizendo, olha, tu pediu um conselho, tá aí, não faz. E aí tu vai ver o teu conflito com o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade, vai dizer, não, mas eu tenho que fazer. Mas você pediu ajuda, e a ajuda vem. A leitura de um bom livro. Temos lido? Qual é a frequência com que temos lido? O que temos lido? Claro que é importante lermos livros da doutrina, mas a vida não se resolve apenas em livros da doutrina. Temos irmãos que lêem um livro atrás do outro, livro atrás do outro. Eu li 12 livros esse ano, um por mês, só da doutrina espírita. E a vida se resume só nisso. Você não tem coisas mais sobre o mundo que interessam, sobre a tua área profissional que interessam, áreas que tu pretende um dia engendrar. Será que não há nada mais para se aprender? Então, a leitura de um bom livro nos eleva, nos expande conhecimento. E com certeza, a prece. Esse belo costume da prece. Porque se tomarmos isso todas as noites, todas as manhãs, não precisa ser uma prece de 1 hora, sentar cair de joelhos no chão, ficar 1 hora, sabe? É simplesmente aquele muito obrigado pelo dia, sabe? Me dê forças para resistir aos meus impulsos inferiores, que talvez ainda sejam latentes, coisas assim, sabe? Então, esse tipo de prece simples, devemos nos condicionar diariamente. E fazendo isso, não precisaremos mais nos questionar sobre o futuro. Não precisaremos mais ficarmos inquietos. O que acontecerá depois? Terei sucesso ou não terei sucesso? Devo ir por aqui? Se você já se decidiu no fundo do seu coração, vá. E se não der certo, é experiência. A vida é feita de experiências. Não temos que acertar sempre. Não somos obrigados a acertar sempre. O erro nos eleva tanto quanto o acerto. Porque o erro, quando pensado, quando metabolizado, quando analisado, ele é absorvido e nós nunca mais voltamos a cometer aquele erro. E melhor ainda, nós passamos a advertir outros de não cometer os mesmos erros. Enquanto o acerto, nós simplesmente superamos, tivemos a conquista e seguimos adiante. Claro, tivemos o aprendizado, que ótimo. Mas o erro, muitas vezes, nos acresce tanto quanto o acerto. E por fim, meus irmãos, deixe-lhes mostrar o verdadeiro futuro. E esse futuro fora prometido pelo Mestre Jesus. E disse ele: os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que preparei para você. Será que vamos querer questionar agora, perguntar o que foi? Não precisa, né? Não dele. Acho que podemos cessar os nossos questionamentos e confiar. Lembrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Simples. E focar no presente. Viver intensamente as 24 horas do dia. Não deixe para dizer que ama alguém, que ama seu esposo, sua esposa, seus filhos amanhã. Diga hoje. Construa o futuro hoje. Aqueles que são da área de educação sabem a importância dos primeiros anos da idade de uma criança. Dos primeiros 4 anos de idade. Ali você cria o ser do amanhã. E você só cria o ser do amanhã se estiver focado no presente. Educando dia a dia, naqueles primeiros 4 anos de idade. Depois, aquela base absorvida por ela nunca mais é esquecida. E você continua, obviamente, o trabalho. Bem, meus irmãos, vamos parar por aqui então. Eu agradeço a todos a oportunidade e desejo um maravilhoso final de semana a todos. Muito obrigado.
agradecemos, então, ao professor Arivelto, pela sua vinda, pela sua estada aqui na nossa casa, por todo o conhecimento que compartilhou conosco. E assim como nas outras palestras dessa semana, nós não teremos hoje o passe, então que todos nós possamos retornar aos nossos lares, levando daqui o conhecimento que nós viemos buscar e também essas energias positivas, salutares, que nos envolvem neste momento. Muita luz, muita paz, um bom retorno e um bom final de semana a todos.